Turmas, tudo bem com vocês? Professor que acompanha os nossos alunos aí durante as aulas, bem-vindos para mais uma aula, aula 8 do componente de arte. Vamos dar sequência aos estudos da arte pré-histórica, vamos falar agora da arte pré-histórica, arte rupestre aqui no Brasil. Isso mesmo, vamos descobrir coisas muito legais de atividades feitas por esses povos, né? Pré-histórico. Então, houve também aqui muitos achados nos sítios arqueológicos. Vocês vão conhecer alguns sítios arqueológicos onde há vestígios aí da arte rupestre. Então, vamos lá dar início à aula 8.1. Tema, então, da nossa aula, Artes Pré-Histórica Rupestre, parte 2. Vamos falar do naturalismo e geometrismo. Essas são as habilidades que vocês irão desenvolver ao longo desta unidade. Então, estudantes, já faço inicialmente, vou ver aqui a imagem pelo Chroma, para vocês observarem essas imagens aí. Então, estudante, olha essas imagens aqui, né, de várias pinturas rupestres feitas em cavernas. Eu trouxe para vocês aí esse questionamento. Você conhece algum sítio arqueológico aí no local onde você mora, aí na sua comunidade, no município onde você mora? Nós temos também sítios arqueológicos aqui nos municípios em Rondônia, então espero que você, se caso tenha, você possa visitar para conhecer e explorar esse ambiente, que é muito interessante ver ali desenhos, né, tão antigos de pessoas que viviam ali de forma bem rudimentar, porém registrou ali o seu cotidiano. Aqui observamos também o Parque Nacional A Pedra Furada, né, que é lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Foi fundada em 1979 com o propósito de proteger os registros rupestres, né, encontrados na região. Eu estive lá, mas não consegui ir no parque porque era um pouco distante. Então, vamos voltar aqui para a aula, vamos dar sequência. Vamos lá, vamos ver o que eu trouxe para vocês. E já faço a pergunta também, o que é um sítio arqueológico? Então, nós já comentamos em outras aulas, então se refere a um local onde há, vamos voltar aqui, um local onde há vestígios, isso mesmo, vestígios de atividades humanas. Geralmente é encontrado pintura, gravuras, ossos, né, utensílios que geralmente as pessoas utilizavam no seu cotidiano, como panelas de barro. Então, estudante, esse sítio arqueológico, esses sítios encontrados em vários locais no Brasil, eles são importantes por quê? Para a compreensão, para os estudos, né, dos historiadores, dos pesquisadores, da nossa própria existência no mundo. Então, o homem primitivo era capaz de perceber a anatomia animal, observar as coisas naturais, né, o espaço natural, olhar e entender o que faz parte do seu mundo e saber representá-lo de forma concreta. Então, muito importante esse trabalho feito, então, nos sítios arqueológicos. Então, vamos falar agora sobre a arte pré-histórica brasileira. Vamos trazer alguns trabalhos aí. Porém, eu trago essa imagem aqui, Caverna das Mãos, na Patagônia. Olha aqui, nós falamos na aula anterior sobre mãos em negativos, mãos em positivo. Então, eu trouxe esse exemplo para vocês aí observarem. Então, estudante, há vários sítios arqueológicos no Brasil, né? São cerca de 10 mil e protegidos pela Lei 3.924, considerando, então, bens do patrimônio, né, patrimoniais da União. Esses locais de vestígios de ocupação humana pré-histórica, nós temos em São Luís, Ingá, São Raimundo do Nonato, no Piauí, na Canané, em São Paulo, Matozinho, Minas Gerais. Então, vários estados aí, Florianópolis, Monte Alegre, olha aí, Corumbá. Então, quantos estados há sítios arqueológicos? Só para vocês identificarem aí. Então, a arte rupestre que foi produzida com certo planejamento, nós podemos falar, então, das produções de pigmento, feito em rocha, terra, óxido de ferro e mistura de mercúrio, também enxofre com gordura. Confecção de ferramentas, tudo são produções do homem primitivo.
pincel, osso, rocha, pelos. Eles utilizavam esses materiais aí, né, para fazer as composições. Produção de tinta ou da pintura, né? Alisar paredes internas de grutas com ferramentas e pigmentos. Então, olha quantas técnicas eles utilizavam, né? Quantos passos para desenvolver aí um trabalho. Então, eram pessoas inteligentes, já desenvolveram tecnologia num período tão rudimentar. Também, olha aqui, esse trabalho feito aqui, né? Feito em pedra, né? Gravuras aí feito em pedra. Então, Itacoatiaras, na Pedra do Ingá, sítio arqueológico de Ingá, na Paraíba. Olha esse trabalho feito aí em gravura, né? Eles fazem ali a composição na rocha, né? Utilizando materiais para polir aí e fazer o desenho aí em relevo. Aqui um outro material encontrado, a Vênus de Pantaneira, do acervo do Museu de História do Pantanal. Pode-se perceber que é um tipo de material que foi feito aí, né? Numa pedra. Aqui uma outra peça encontrada, Muiraquitãs, associada à cerâmica, encontrado no Baixo Amazonas. Então, um outro trabalho aí também feito por culturas antigas. Vamos para uma curiosidade. É importante que vocês fiquem atentos a essas curiosidades que sempre complementam o nosso conteúdo. Então, nós observamos aqui uma urna funerária marajoara. Datam aí de 4.000 a 1.400 depois de Cristo, na ilha do Marajó, no Pará. Então, ó, período pré-cabralino, antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então, são povos que já viviam aqui, né, antes da chegada de Cabral. Na ilha de Marajó, no Paraná, foram encontrados vestígios de uma cultura, né, muito rica, que ocupou a região aí entre esse período, depois de Cristo. Então, como que podem comprovar isso, professora? Será que foi isso mesmo? Através desses vestígios aí, encontrados nesses locais, né, onde esses povos ficavam, né, se concentravam. Então, vai ficando ali, vai soterrando, ficando soterrado esses materiais e foi encontrado, né? Vai sendo encontrado depois. É claro que ainda tem muitos materiais escondidos em locais que muitas vezes não temos acesso, porque vem a natureza, as árvores vão crescendo, vem a chuva, vai fechando, guardando essas coisas, né, debaixo da terra e a gente tem dificuldade para encontrar. Mas mesmo assim, há muitos, né, muitos achados aí importantes em sítios arqueológicos. Então, pelo período, os testes que é feito de carbono, os pesquisadores conseguem identificar o período que aquele material foi construído, foi produzido, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, vamos para a tela. Outros exemplos aqui, estatueta marajoara, de cerâmica, estão todas no museu, lá no Pará, viu? Aqui uma estatueta antropoforma e aqui também uma urna. Eles utilizavam essas urnas para colocar os corpos, né, das pessoas que morriam. Faz parte da cultura, né, desses povos, a forma de, muitas vezes, de guardar os corpos, né? Certo, então vamos lá. Vamos falar sobre o naturalismo e o geometrismo. O que é isso, professora? Uma forma de identificar a arte produzida, a arte rupestre, certo? Aqui nós observamos, olha, inscrições rupestres no sítio arqueológico da Pedra Furada. Falei para vocês que eu já estive lá na Pedra Furada, porém não fui até os locais onde tem os desenhos rupestres. É um pouco distante, né? A pedra eu vi lá de cima, é uma pedra que fica bem abaixo, próximo do litoral mesmo. Então, se localiza no Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Em São Raimundo do Nonato, Piauí. Olha aqui os desenhos aí, bem antigos também, feitos em paredes. Então, vamos entender um pouco sobre essa diferença do naturalismo e geometrismo. Então, ó, os pesquisadores, né, com base nos vestígios que eles encontram, os vestígios arqueológicos,
eles classificaram as pinturas e gravuras em 2 grupos. Naturalismo, que a palavra já está dizendo, natural. Era desenvolvido ali a forma como eles observavam, né? E obras com motivos geométricos, ou seja, com linhas, traços, figuras, formas geométricas. Então, linhas paralelas, grupos de pontos, círculos, né? Cruzes, espirais e triângulos. Essas são as características aí das formas, né, geométricas desenvolvidas por eles. E eu trouxe muitas imagens sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui, no próximo desenho. Aqui estamos observando, ó, uma pintura com forma, motivo geométrico, isso mesmo. Parece uma espécie, uma representação aí, que pode ser de uma folha, de um peixe, né? Qualquer objeto que essa pessoa observou e ela gravou aqui na pedra. Então, estudante, conhecer, proteger o patrimônio deixado por antigos povos amazônicos é preservar uma parte da nossa história e dever de cada um de nós, né? Cabe a nós também preservar, segundo a pesquisadora Edith Pereira, uma pesquisadora famosa, né? Nos orienta então. Então é muito importante preservar todo o patrimônio histórico, né? Independente se seja ali um sítio arqueológico, pinturas rupestres, mas também tem tantos patrimônios históricos na nossa cidade, nos nossos municípios, porém nós mesmos não preservamos, né, estudantes? A gente observa aí muita destruição, abandono dos pontos históricos, então é a nossa história, faz parte da sociedade, né, humana, também ter esse olhar para o passado, até para que a gente possa reescrever o futuro, né, o presente e o futuro, com base também na nossa história. Então é muito importante preservar, conhecer, buscar compreender, né, nos colocar no lugar dessas pessoas, de onde eles vieram, onde eles estiveram, para que a gente também possa compreender o hoje, também com o olhar para a história, certo? Então vamos lá, vamos para a próxima tela. Outro desenho feito em baixo relevo, numa pedra, não sabemos dizer, né? Acredita-se que foi ocupado, essa área foi ocupada, né? Utilizada como refúgio de trânsito dos povos tupi, que circulavam por todo o Brasil. Pode ser a representação de um corpo humano, certo? Enfim, podemos então falar do grafismo rupestre, bastante diversificado. Então, há pintura, escultura, em pedra, né? Na parede ali das pedras, como essa aqui, muito interessante, com baixo relevo. Então, é feito... eles cavam, né? Cavam ali, provavelmente com materiais como ossos ou pedra mesmo. Muito bem. Outros exemplos aqui são trabalhos de Edith Pereira, pesquisadora aqui na região amazônica, que estuda esses elementos aí da arte rupestre. Então, as representações das figuras, elas podem ser completa ou apenas cabeça, traços anatômicos, como nós observamos aqui. Só tem cabeça essa imagem. Só tem a cabeça ali, uma forma bem rudimentar ali de representar uma cabeça humana. Também os olhos, a boca e os dentes, em alguns casos, né, são bem marcados ou grandes, né? No caso, quando há uma representação de uma mulher grávida, há uma figura, então, no centro menor, né, dentro ali do corpo, gravada dentro do abdômen da figura maior. Então, aqui outros traços também. Mas aí você pode estar indagando, mas será que foi mesmo de 1000 anos atrás, de 500 anos atrás, professor? Só pela forma, né, da representação ali, sabemos que não seria de pessoas mais atuais, né, dos períodos já depois da colonização, certo, pessoal? Porque com a colonização veio aí a cultura europeia, a cultura africana,
enfim, houve essa mistura de culturas que trouxe lá as suas representações, também vieram para cá muitos artistas, né? Até os desenhos das comunidades indígenas, nós sabemos que é bem peculiar de uma sociedade bem mais atual. Então, podemos sim acreditar que esses trabalhos, aí, principalmente em pedras, foram sim por povos bem mais antigos, bem antes do período da colonização. Muitos anos mesmo, certo? Então, vamos lá, vamos ver aqui um pouco mais de... Aqui eu trouxe uma curiosidade, ó. Novos sítios arqueológicos aqui na Amazônia. Tem o da Pedra Pintada, em Roraima, o Parque Arqueológico do Solstício, no Amapá, Parque Estadual de Monte Alegre, no Pará, sítio lá em Ratahã-Ara, no Amazonas. Então, são vários aí. Olha aqui essa representação aqui também. Às vezes a gente pode trazer pintura rupestre de outras regiões, porque elas se misturam, viu? Certo, pessoal? Mas, por isso, quando não está identificado, eu não me arrisco a dizer. Então, arte rupestre nas paredes do Paredão em Tocantins, né? Foi retirado aqui do Bom Dia Amazônia. Porém, a gente pode se enganar muito, porque a gente pega materiais, muitas informações, nos livros tem muito poucos, viu? Tem livros de história da arte, porém são muito poucas as imagens. Então, a gente pega muita coisa na internet, que muitas vezes aquela pessoa que publicou já pode ter retirado de um outro site que não é de muita confiança, certo? Então, algumas pinturas, quando a gente não tem certeza que é ali de uma certa região, a gente também não procura não falar, tá? Mas aí está como exemplo aí de pintura rupestre em paredes. Então, vamos para a próxima tela, vamos ver. Aqui ainda continuo trazendo essas imagens aí da pesquisadora, aqui no caso de Francisco Alambert, 2014. Ele identificou aí esses trabalhos feitos em pedras, caretas, né, caras, representação de caras. Olha, em relação às técnicas representativas da arte rupestre amazônica, distingue-se um incremento, gravura sobre pintura. A tradição de gravura apresenta predomínio de figuras antropoformas. Porém, aqui, estudante, olha, nós observamos o que aqui? Letras. Tá vendo? São letras. E aí, foi feita mais atual? Foi vandalismo? Fizeram aí essas letras para poder, né, até que estragar o que já estava ali, danificar o que já estava ali? Nós não sabemos, certo? Então, por isso temos que ter muito cuidado quando estamos falando desses trabalhos, por isso. E esse trabalho aqui eu retirei, né, do trabalho de Francisco, publicado por ele. Então, uma fonte de alguém que pesquisou, porém nós estamos vendo aqui essas letras aí do alfabeto. Aqui essas figuras gravura vocês já viram. Aqui outras figuras feitas em rocha, quase não dá para identificar. Imagem petroglifos geométricos em novas tribos. Tá? Então, aqui são trabalhos feitos por pesquisadores, no qual eles identificaram essas imagens. Quase não dá para ver, mas aqui parece que é uma figura em espiral, né? Aqui não dá para ver se é um rosto, mas nós podemos ver aí algumas gravuras aí feitas na rocha. Aqui são pinturas mesmo, ó. Um estudo sobre a arte na Amazônia, arte rupestre na Amazônia, já evidenciaram uma grande quantidade de sítios arqueológicos. Aqui também retirado dos trabalhos feitos por esses pesquisadores aqui, ó. Então, olha, geometrismo, porque utilizam formas, né? Parece formas aí de pessoas assim bem atual, porém não podemos, se os pesquisadores estão dizendo, né, detalhe de alguns motivos do sítio de Cavernas das Damas, nessa figura aqui, grafismo que deu origem ao nome do sítio. Então aqui várias gravuras, grafismo aí nas paredes, utilizado com
pigmentação. Muito bem. Seguindo, vamos ver o que eu tenho ainda aqui para vocês também. Ainda continua com novas imagens. Olha aí, feito nessas paredes. Então, estudante, esses tipos de vestígios vêm sendo predominantemente nas gravuras rupestres, localizada principalmente nos trechos de cachoeiras, né, dos cursos d'água. Então, esses povos, eles concentravam muito em locais próximos à água. Então, vai haver muitos sítios próximos de cachoeiras, de rios, como muitos utensílios encontrados também, como vasos, urnas, sempre assim, próximos de locais de difícil acesso, porque sempre eles buscavam locais onde havia mais alimentos, onde havia a pesca, né? Podendo chegar ao rio para a pesca. Então, como eles ainda não produziam, os povos mais antigos, certo? Eles ainda não fixavam a moradia, então eles viviam muito de forma nômade. Então, esses locais ficavam, que hoje são encontrados como chamados de sítios arqueológicos. É protegido para que os pesquisadores possam pesquisar, cavarem, até encontrar ali muitos materiais produzidos por esses povos, certo? Então, como nós já comentamos durante a aula anterior, da importância desses estudos, porque traz tantas informações sobre a vida dessas pessoas nesses períodos, certo? Então, nós temos, estudantes, que compreender a sociedade hoje a partir dos períodos históricos, desde o primitivo, período já da produção, da criação da escrita, ali no período antigo, também o período medieval, que foi após ali, né, de Cristo, que começou a ser datado após Jesus, né, após de Cristo, né, após de Cristo. Então, todos esses períodos aí, o período medieval foi um período muito longo também, né, um período muito longo, que houve muitos estudos, descobertas, muitos livros escritos, porém nós não tivemos acesso. Por quê? Devido à perseguição, devido ao poder da igreja, também de evitar que as pessoas tivessem o conhecimento, né, o conhecimento científico. Então, infelizmente, muitos fatos ocorreram de muitos trabalhos, tantos trabalhos artísticos, trabalhos de escrita foram, né, perdidos. Então, nós perdemos aí muitos trechos importantes da nossa história, mas muitas coisas ficaram preservadas. Também, durante a guerra, na Primeira Guerra Mundial, muitos trabalhos artísticos foram desviados, foram roubados, foram destruídos. Então, muito se perdeu. Porém, o que ficou é possível a gente ter aí base, né, como que essas sociedades foram se desenvolvendo ao longo da história, em todos os campos, né? Tanto da arte, da ciência, da literatura, enfim. Então, é uma forma, então, de estudarmos, né, todos esses contextos aí históricos até os dias atuais. Então, vamos para a tela, vamos para a nossa atividade interativa. Eu fiz uma pergunta para vocês, né? Você conhece algum sítio arqueológico? Qual sua importância? Então, tem aqui um padrão, né, um padrão de resposta que vocês podem pesquisar muito mais e trazer muito mais informação sobre isso. De novo, eu trouxe a imagem da Pedra Furada, no qual eu estive lá nesse estado, mas não fui até o sítio arqueológico, porque era difícil acesso, né? Eu fui muito rápido, fui para uma produção, para uma comunicação oral de um evento científico, então foi muito rápido. Porém, eu conheci um pouco também da capital, né? Um pouquinho lá do estado. Então, estudante, um padrão aí de resposta seria que os sítios arqueológicos brasileiros são protegidos pela Lei 3.924 de 1961, considerado bens patrimoniais da União, ou seja, o governo federal, patrimônio da União. Então, o governo federal que cuida desses patrimônios. Cuida de que forma? Muitas vezes com investimentos para que os estados
possam proteger, monitorar, fiscalizar esses locais. Porém, não se sabe se é efetivo, certo, estudante? Porque nós podemos ter como exemplo o nosso estado. Locais aqui históricos, muitas vezes, está sendo, se perdendo com o tempo. Falta manutenção. Então, segundo sua importância científica ou ambiental, porém, podem ainda vir ser tombados, ou seja, ser protegido, né, por meio de leis, o que reforça as ações de preservação quanto à intervenção humana. As pessoas vão nesses locais e começam a jogar lixo, já fazem vandalismo apagando os desenhos, riscando, apagando, ou fazendo até pichação, né, muitas vezes. Eles já fazem isso em prédios públicos. Então, eles são considerados, né, áreas, patrimônio, onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas das sociedades antigas. Muito bem, então um texto mais próximo, porém vocês podem pesquisar mais sobre sítios arqueológicos, buscar imagens, né? Conhecer mais sobre esses trabalhos. Nós observamos aí na aula sobre arte rupestre ou arte pré-histórica, na primeira falamos de um contexto geral da arte pré-histórica, trouxemos várias pinturas, falamos um pouquinho dos 3 períodos, paleolítico, neolítico, a idade dos metais. Então é importante, estudante, que vocês tenham aí um mapa mental, isso mesmo, um mapa mental. Estamos iniciando falando aí da pintura rupestre dentro desses 3 períodos, certo? Nas primeiras aulas foi identificação das concepções de artes, depois falamos sobre as linguagens da arte, para vocês já conectar de uma forma geral sobre as linguagens da arte, e agora nós estamos aprofundando. Voltamos falando sobre o quê? Arte rupestre na pré-história. Estamos fazendo a abordagem lá do comecinho, certo? Então, vamos passar por vários períodos históricos aí, da história da arte. Então, vocês precisam ter esse mapa mental. Uma vez vocês fazendo esse desenho mental sobre a linha cronológica da história da arte, vocês não vão esquecer mais. Ah, professora, a senhora lembra porque a senhora estudou? Estudei, sim, mas tenho que estudar sempre, senão a gente esquece. Então, eu fiz um mapa mental sobre a linha cronológica, né? De forma cronológica, né? A história da arte de forma cronológica, desde da pré-história. Então, essa aula parte 2, para falarmos já do contexto da arte pré-histórica, ou pintura rupestre, ou arte rupestre, que vocês viram aí que são várias categorias, pode ser escultura, pintura, gravura feito em pedras ou paredes de caverna, certo? Então, já aprofundamos, desta aula nós aprofundamos um pouquinho, falamos do contexto geral e trouxemos para o contexto nacional e regional. Falamos também de vários sítios arqueológicos aqui na Amazônia. E vocês precisam buscar informações se há aí no seu município. Tem vários municípios que há sítios arqueológicos aqui em Rondônia também, certo? Para que você possa visitar, conhecer. Quem sabe você não se interessa por essas áreas aí de estudo. Nós temos aqui na Universidade Federal cursos de graduação na área de arqueologia. Então, se você se interessar, venha estudar, continue seus estudos. Esse momento agora, do primeiro ano, é que vocês vão despertar o interesse nas áreas de conhecimento. Então, cada professor puxa ali para o seu lado, né? Eu puxo, sempre faço essa chamada aqui para o lado da arte, certo? Estudante, é muito interessante conhecer e vocês podem se tornar especialista em uma área. Então, vamos lá, vamos para o quadro, vamos ver se eu trouxe mais alguma informação para vocês. Então, aqui fechamos, né, essa interatividade sobre o que é um sítio arqueológico. Então, vocês não vão esquecer mais, porque já entende que é um local onde há vestígios, né, de pessoas, de práticas humanas. Não podem esquecer.
São informações importantes que vocês estudam em história, geografia, ok? Então, vamos lá. Aqui são as nossas referências, então, que nós utilizamos aí na produção dessa aula. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre a arte rupestre. E falamos aí do contexto aqui da região amazônica, que deve ter muitos sítios arqueológicos, porque nós tínhamos, né, antes da colonização, dos colonizadores vierem para o continente americano, havia muitos povos, inclusive nos vizinhos, nos países vizinhos, já haviam muitos povos morando aqui muitos anos antes dos colonizadores. Principalmente os maias, né, as culturas maias, os incas, encontrados nas cidades perdidas, no meio aí da floresta, que hoje é ponto turístico de visitação, certo? Então, os países vizinhos também, há muitos sítios arqueológicos e cidades, né, maravilhosas dessas culturas que muitos se perderam no tempo. Ou se perderam, ou esses povos foram se misturando com outras culturas, são as culturas que nós temos hoje, como o Brasil, né? Brasil quais povos viviam aqui? Os povos indígenas, que eram milhares de povos, de culturas, de grupos, de etnias diferentes, com saberes e práticas diferentes. Porém, com a vinda do colonizador, né, do europeu, dos portugueses, dos europeus, essas culturas, e os africanos, as culturas foram se misturando e hoje nós temos a cultura brasileira, que é com base nas matrizes culturais indígenas, africanas e europeias. Olha aí. Então, é preciso compreender todo esse contexto para sabermos qual é o conhecimento que nós adquirimos, o conhecimento do europeu. Isso mesmo, o conhecimento do europeu. Porém, nós temos que transformar esse conhecimento em algo que absorveu, assimilar aquilo que é útil para nós, aquilo que faz sentido para a nossa vida, né, nossa vida prática, nossa formação, para a nossa cultura, e aquilo que não é viável a gente descarta e criar nossos próprios conhecimentos, certo? Você aí na sua comunidade, vocês têm seus próprios saberes, ideias maravilhosas, práticas, né? Práticas de atividades como de produção, da agricultura, da pecuária. Vocês têm aí táticas, né? Ideias e táticas maravilhosas também na produção de alimentos, também de produção de arte, na música, na dança. Então, todo estado, todo município tem seus saberes locais que são importantes. Então, nós absorvemos o conhecimento do estrangeiro, porém, o que tem que fazer, só fica aquilo que faz sentido, que é para contribuir para a nossa formação. Então, estudantes, fiquem atentos aos conteúdos que nós muitas vezes abordamos, é para você ter acesso a essa informação. Porém, só absorve aquilo que faz sentido para a sua vida prática, para a sua formação ética, cidadã, democrática e para a praxis social, para fazer o bem, para ajudar o outro, se colocar no lugar do outro, certo? Então, queridos alunos e professores, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.